Oi, gente, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E que bênção, mais uma vez, a gente tem um tempo para poder refletir sobre a nossa semana, louvar a Deus, nos reunir aqui com pessoas que têm esse mesmo propósito. Nós temos rotinas diferentes, somos pessoas diferentes. Eu não sei o que você fez, se você estudou durante a semana, se trabalhou, se sofreu no estágio, se pegou assim como eu. Então, paciência com a minha voz hoje. Mas eu espero que vocês... Enfim, amém. Espero que a gente possa continuar esse culto como já foi desde o início, com as orações, com a leitura da palavra, com as canções que foram entoadas. Tudo isso é parte do sacrifício de Jesus, são coisas que nos comovem, né? Que nos fazem refletir sobre a majestade de Deus. Mas hoje vamos refletir sobre a nossa conduta, sobre o motivo de dizermos que somos cristãos, se carregamos esse título apenas porque o meu pai e a minha mãe me ensinou que eu devo vir à igreja, ou se dizemos que somos cristãos porque carregamos a cruz de Cristo. Então, vamos entender sobre a nossa conduta em casa, com a nossa família, a nossa postura diante dos nossos amigos, das pessoas que compartilham, né, nossa rotina. Tudo isso é importante para parar para pensar a maneira como eu tenho agido, a maneira como Deus tem sido refletido na minha vida. Então, vamos lá. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25. Mateus, capítulo 16, leremos os versículos 24 e 25. Eu lerei, podem acompanhar. A versão que eu leio é a NAA e diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos ilumine nessa mensagem. Querido Deus, nosso amado Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu sacrifício, obrigada porque podemos ser redimidos dos nossos pecados por causa do Teu grande amor, Jesus. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é o motivo da nossa canção, o Senhor, meu Deus, é o nosso alicerce, a nossa fortaleza. Em Ti nos refugiamos porque sabemos que em Ti há vida, verdadeira vida e salvação. Que o Senhor nos abençoe agora nesta mensagem, apesar de mim
que aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante essas semanas possa agora, pelo Teu Espírito, também ser ministrado aos meus irmãos. Que não sejam as minhas palavras, mas a verdade que está contida na Bíblia, Senhor. Aquilo que o Senhor tem dito a nós possa ser revelado agora e que todos sejamos edificados, que possamos aprender e que a Tua palavra nos transforme, Senhor. Eis-nos aqui, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Água, né? Como eu disse, o nosso tema é Não Mais Eu, é Jesus quem vive em mim. A ambição de muitos cristãos na era moderna, assim, é um padrão de vida que a gente está acostumado assim, a ver mais ou menos. Um ambiente, uma pessoa cristã que conhece muito sobre a Bíblia, que participa dos PGMs, tem algum cargo ou outro na igreja, é uma pessoa que ora durante a semana, alguém que almeja ter uma vida estável, que nada falte, que Deus supre as suas necessidades, que consegue quer dar uma boa educação, né, cristã para os seus filhos, tem uma família também que é cristã, né, que conhece a verdade. Enfim, esse é um ambiente ideal, esse é uma visão assim ideal de uma vida cristã, de alguém que vai à igreja, que serve a Deus, enfim. Mas muitas vezes a gente é acostumado a ver as coisas fluindo na vida das pessoas, acostumado a ver as pessoas que recebem as bênçãos do Senhor. As nossas lideranças, os nossos pastores como exemplo, a gente considera pessoas que são realmente abençoadas por Deus, que têm as suas famílias, que refletem paz nas suas vidas, porque a paz de Deus está contida nelas. E são capazes de abençoar outras pessoas através do seu chamado e da sua vida. E que se pode observar muitas das vezes é que muitas pessoas estão nas igrejas, que estão dentro do meio cristão com a intenção de ter uma vida fácil, de ter uma vida abençoada, de serem prósperos nas suas ações e em tudo o que fazem. É como se fosse uma cultura de um Deus domesticado, que se eu cumprir o que a Bíblia diz, se eu não matar, se eu obedecer o mínimo, né, fazer o mínimo exigido aqui, se eu orar pelo menos uma vez no dia e, sei lá, ter uma vida que é minimamente correta, Deus vai me abençoar. E aquilo que eu pedir, se eu pedir com fé, eu receberei, porque é o que a Bíblia diz. Mas não é porque eu peço ao Senhor, apesar de eu conhecer a Deus, de eu servir a Deus, não é o porquê de eu pedir que Deus vai estar com as suas mãos estendidas a todo tempo e me dará tudo o que eu quiser. A nossa geração ela está muito acostumada com, segundo o escritor Rodrigo Bibo, que é o autor desse livro que eu vou recomendar para vocês, O Deus que Destrói Sonhos. Ele fala que a nossa geração está muito acostumada com a teologia da Xuxa, que não sei, né, para vocês, os mais novinhos talvez nunca tenham assistido aquele filme da Xuxa que fala sobre a lua de cristal. Aí tem o filme, no final do filme ela canta uma música sobre o tema, e uma frase da música é: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, é como se fosse assim, Deus é tão bom, Deus é tão generoso, que se eu pedir com carinho, se eu fizer as coisas certinho, assim como é no caso do Papai Noel, por exemplo, se eu for um bom menino, Deus vai me amar e eu vou receber tudo aquilo que eu precisar, tudo aquilo que eu quiser, Deus vai me dar. A nossa geração é muito acostumada com esse tipo de abordagem, de consequências assim, de fazer o bem, recebe o bem. Se você for bom, você vai receber coisas boas. A nossa educação é baseada nessas coisas. E quando isso não acontece, quando
aquilo que nós desejamos de fato não recebemos, ou é diferente daquilo que a gente projetava, isso gera frustração, isso gera raiva e fala, não era assim que era para ser, não foi assim que eu pedi, não foi para isso que eu trabalhei, não foi exatamente desse modo que eu idealizei que as coisas seriam. Muito disso a gente pode imaginar assim, uma simples pergunta, por exemplo, que quando crianças, né, perguntavam para nós, o que você quer ser quando crescer? Aí sempre tem aquele, né, que responde as mais diversas, né, respostas tem, mas tem os clássicos. Eu vou ser veterinário, porque eu gosto de bichinhos. Vou ser médica. Tem umas crianças meio diferenciadas que falam assim, você... não sei. Vou moldar, sei lá, fazer a massinha. Eu estava tentando lembrar o nome do pessoal que faz coisa com massinhas, assim, sabe? Que molda as coisas. Enfim, se eu perguntar para vocês qual era uma ideia que vocês tinham lá com os seus 7 anos, no primeiro dia de aula do ensino fundamental, a professora perguntando para cada um o que você quer ser quando crescer. Tenho certeza que, assim, muito dificilmente a galera ia responder, quero ser biomédica, quero ser físico. E... fisioterapeuta e como tantas outras profissões ou chamados que nós temos aqui. Então, à medida que fomos crescendo, fomos sendo moldados para aquilo que nós somos hoje. Os nossos gostos foram sendo refinados, fomos conhecendo outras áreas de atuação profissional e nos identificamos, de certo modo, com essas ações. E, em alguns casos, era o que tinha, era o que cabia na minha nota do Enem. O que dava para passar na faculdade era isso. Em outras situações, realmente é a conquista, é aquilo que eu batalhei desde sempre para conseguir. A questão é que a gente idealiza muitas coisas. O ser humano, ele tem um coração sonhador. Nós somos assim, nós gostamos de imaginar as coisas como elas poderiam ser. E a gente pode correr atrás de muitos sonhos, não é errado. Mas lidar com as frustrações e lidar com o que realmente é adequado para as nossas vidas, segundo o propósito de Deus, pode ser frustrante, pode ser decepcionante, pode partir o seu coração. Ainda bem que se você escolher a vontade de Deus e ela não tiver nada a ver com aquilo que você planejou para a sua vida, escolha a vontade de Deus, porque isso vai ser o melhor, com certeza. E nós vamos entender o porquê disso. Então, já começo dizendo, vamos deixar para trás essa doutrina da Xuxa, de que, ou da Barbie, né, seja o que você quiser, enfim. As coisas não são assim. A partir do momento que nós nos entregamos para a cruz, olhamos para a cruz de Cristo e nos entregamos para o propósito dele, para viver os planos do Senhor, a nossa vida inteira, ela passa a ser moldada por Cristo, pelos padrões do céu. E se nós estivermos fora desses padrões, nós vamos ser lapidados, nós vamos ser conduzidos até que a gente alcance esse objetivo, que era agradar a Deus. Então, é claro que citar a Xuxa ou a Barbie não são os melhores exemplos, assim, mas o que eu quero dizer é que esse é praticamente o ponto de vista de muita gente, talvez o de alguns de vocês aqui. Mas não é o porquê você tem fé, que você tem boas intenções, que você não faz mal a ninguém, que você vai receber muitas bênçãos, que todas as portas diante de você serão abertas. Como eu disse, sonhar é permitido, almejar lugares novos, conhecer o mundo, viajar e, enfim, conquistar as coisas que você deseja ter não é errado. Pelo contrário, também faz parte correr atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. Mas a gente tem algumas coisas para poder analisar a respeito disso. Primeiro, a gente precisa alinhar os nossos objetivos com os objetivos de Deus.
abandonar as práticas pecaminosas e se parecer mais com Jesus. São coisas assim, pilares para a nossa vida. Porque se nós começarmos a viver dessa maneira, nós vamos perceber que muitas das vezes o próprio Deus vai começar a destruir os nossos sonhos. Estranho, né? Difícil entender essa frase. Mas o próprio Deus começa a destruir os nossos sonhos quando o nosso maior sonho é ir visitar tal região, né, e tal lugar, e ali você vai fazer parte de uma comunidade, você vai se mudar para um lugar e fazer parte de uma comunidade que vai te corromper totalmente. Se este é o seu sonho, você acha que Deus vai permitir que você deixe a sua terra natal e vá construir a sua vida no lugar dos seus sonhos, para ali você ter uma vida de perdição? Você acha que as coisas vão realmente ser abençoadas por Deus se você escolhe estar em um lugar em que te afasta completamente dele? É lógico que não. Deus tem os seus projetos e muitas vezes eles são indescritíveis para nós, são difíceis de serem decifrados. Mas um sinal é, se você está dentro da vontade de Deus, você tem paz no seu coração. Reflitam sempre sobre isso antes de tomar qualquer decisão. Mas essa decisão te gera paz? Você está confiante de que fazendo essa ação, tomando essa decisão, indo para tal lugar, se relacionando com tais pessoas, isso te gera paz com Deus? Você teria vergonha de se apresentar ou levar a Deus nessa situação? Imagine sempre Jesus andando com você, você recebe o convite para tal festa. Jesus estaria ali com você? Indo, né, sei lá, recebendo o convite de algum dos seus amigos para poder conhecer algum lugar diferente, para fazer alguma atividade diferente. Você acha que Jesus iria com aquele grupo de pessoas? O seu relacionamento com aquele grupo de pessoas é o mesmo que Jesus teria? Jesus realmente estaria se relacionando daquele modo? Então, ter paz no seu coração é um bom sinal de que você está indo bem, que você está dentro do propósito do Senhor. Então, alinhar os seus objetivos como os objetivos do céu. Isso porque cada um de nós tem um chamado, tem um propósito de Deus para as nossas vidas. Nenhum ser humano nasce sem um propósito, sem alguma missão. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não sei tocar, não sei cantar, eu tenho vergonha de falar em público. Mas pare para refletir naquilo que você é bom, naquilo que você gosta de fazer. Nem sempre vai estar envolvido com aquilo que é mais visto, sabe? Às vezes você é bom dando conselhos para alguém. Às vezes você é bom escutando a outra pessoa. Tem outra gente que não, que já é mais agitada, que chega, que faz e acontece. E essa pessoa talvez seja boa recepcionando pessoas, seja boa acolhendo aqueles que estão chegando agora. Mas eu não sou boa em nenhuma dessas coisas, mas talvez você seja bom em matemática, por exemplo, ou você seja bom em organizar coisas. Como que você pode servir organizando coisas? Por exemplo, na Cesta Mais Amor, ajudando com os estoques da igreja. Entendem como são mínimos detalhes? São coisas que a gente não está nem percebendo, mas existe uma parte de logística, existe uma parte matemática, existe uma parte de arte, da música, enfim, quais sejam as atividades, o pessoal da mídia, existe uma missão, existe um trabalho a ser feito. Isso vai além daqui da igreja, vai além das nossas reuniões aos sábados, aos domingos, vai em toda a sua vida, com o modo como você desenvolve os seus talentos. Se você desenvolve os seus talentos pensando no reino de Deus, essas coisas certamente darão certo. Deus com certeza vai te abençoar porque você está com os seus objetivos alinhados com os propósitos do céu para a sua vida. Abandonando as práticas pecaminosas, mas um modo de você
perceber, né, que está andando segundo o propósito do Senhor e que a vida de Cristo está sendo manifesta em você. Muitas vezes nós somos acostumados, né, com os pecadinhos, né, como se diz. Então, são as pequenas mentiras, são as atitudes, né, que fazem mal a você, que fazem mal às pessoas que estão ao seu redor. São muitas as formas de pecado. São muitas as maneiras da gente ir para o inferno. O meu pastor em Minas Gerais, ele tem uma frase que ele dizia assim, que é muito fácil ir para o céu. Bem fácil, na verdade. Só que é ainda mais fácil ir para o inferno. Então, são detalhes na nossa rotina. É um segundo, um piscar de olhos, um relance, um pensamento que você tem que te desvia completamente do propósito de Deus para a sua vida. E muitas das vezes a gente é negligente com o nosso próximo. Quando você pode fazer o bem e não faz, este peca. Isso está na Bíblia. Se você tem condição de ajudar alguém, de ser caridoso, de contribuir para o crescimento daqueles que estão ao seu redor e você não faz, já está pecando. Então é muito, muito fácil a gente entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas se em seu coração você reconhece que o tempo inteiro você pode fazer mal, você está sujeito ao pecado, e você pede a misericórdia de Deus e o perdão de Jesus para a sua vida, certamente o amor do Senhor te restaurará e te fará limpo novamente. Então, não é que você nunca mais vai cometer pecados, mas é que constantemente eu estou olhando para a cruz de Cristo, estou vendo quantos erros eu estou cometendo e eu estou me arrependendo toda hora por causa disso. Eu estou clamando pela misericórdia do Senhor 24 horas. Estou pedindo que a bênção, que a mão do Senhor me conduza por um caminho de vida, um caminho que me afaste do pecado realmente. E quando eu desviar, eu vou estar tão acostumado a olhar para a cruz de Cristo que eu vou voltar mais facilmente para o centro da vontade de Deus. E por fim, se parecer mais com Jesus. Complicado, né? Jesus é o ideal dos ideais, assim, das condutas cristãs, do estilo de vida perfeito. Jesus foi perfeito, as suas obras foram e continuam sendo perfeitas. Então, se eu tentar imitar a Jesus o tempo inteiro, eu vou falhar. Mas se eu estiver tentando, já está valendo. Já é um começo. Eu não consigo ser santo o tempo todo. Precisar até que a gente precisa fazer o bem, amar as pessoas, ser caridoso, abençoar e declarar bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. Agora me diz, aquele enviado de Satanás que te perturba todo dia lá no teu trabalho, no teu colégio, tu vai virar para ele e vai falar que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz, seja curado desse teu rancor. Essa cara fechada que você apareceu hoje aqui, está me tirando a minha alegria, está roubando a minha paz. Tem gente que você, sim, tem vontade de sair de perto, mas com o amor de Jesus, com o olhar cristão, talvez aquela cara fechada seja por causa de problemas que aquela pessoa está passando, ou talvez de sentimentos que estejam tomando o coração dela, que estão refletindo toda aquela amargura, aquele rancor. E o seu mínimo, a sua mínima demonstração de interesse, de compaixão por aquela vida pode ser mais que suficiente para salvar o dia dela e, consequentemente, o seu, que está ali compartilhando do mesmo ambiente com aquela pessoa. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Como eu posso ser mais parecido com Jesus nos ambientes que eu frequento, nas atividades que eu desenvolvo durante o dia, durante a semana, com as pessoas da minha família,
Tudo isso é relevante, tudo isso é difícil, mas tudo é possível. E como que nós vamos entender o que é bom, o que eu devo fazer, como eu posso ser melhor? Simples. Bíblia. Tá tudo aqui, pessoal. Provérbios, Eclesiastes são sensacionais assim para que você desenvolva uma rotina de humildade, de sabedoria e de amor às pessoas. É incrível. Depois de olhar o comportamento de Jesus e ao ler esses Salmos, Provérbios, Eclesiastes e começar a aplicar isso na sua rotina, isso vai te mudar completamente. E você vai começar a viver também uma conduta, um padrão de Jesus, uma vida que é agradável e compatível com o céu. Bom, depois de tudo isso, a gente para pensar então. Eu tenho consciência dos meus planos, eu quero que os meus planos estejam alinhados com os padrões do céu, quero sim ser mais parecido com Jesus, estou disposto a andar por um caminho de vida, o caminho da cruz, o caminho do céu. E agora o que vem? Agora é a parte que você também crucifica os seus sonhos. É a parte que você para pensar que Jesus ele não morreu para que eu me sentisse bem e salvo. Jesus morreu para que eu me sentisse bem, mas que eu também me sentisse para que eu fosse servo. Além dessa cultura do bem-estar, da paz, da alegria, da plena vida que nós anunciamos, que também são verdadeiras, do amor de Jesus abundante todos os dias, graça sem fim, que é verdade, o Senhor nos chama também para ser servos. E nisso é que está a nossa maior dificuldade. Quando nós temos que abrir mão daquilo que nos satisfaz, das coisas que nos mantêm, muitas vezes, no nosso conforto, no nosso ambiente de segurança, para que a gente dê um passo aonde não vejo o caminho, para onde Jesus está me levando. Senhor, é aqui, é isso mesmo? É com essa pessoa mesmo que o Senhor quer que eu converse? É com esse indivíduo aqui que eu vou ter que conviver agora, que eu vou orar durante essa semana, Jesus? É por aqueles que mais te desprezam, é por aqueles que mais te afligem que você vai começar a interceder. E é impressionante o seguinte, quando você começa a orar por alguém, um amor começa a nascer em você, por aquela pessoa. A gente precisa aprender uma coisa, que é a desenvolver o amor pelas pessoas e saber que tipo de amor que é. Porque é muito fácil a gente se aproximar de alguém, ser amigo daquela pessoa, e, enfim, dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas não cultivar laços que vão, de fato, fortalecer aquela aliança, né? Então, se tornar pessoas que, de fato, amam uns aos outros. Então, é interessante quando você passa, a conviver, a passar mais tempo com alguém que você sabe que vai agregar algo na sua vida, ou que você tem algo para dar àquela pessoa, abençoá-la de algum modo. É importante que você não fuja do amor que vai nascer em você, porque é o próprio Deus, a oração ela tem esse poder, de que você passe a se importar com alguém de um modo extraordinário. Não significa que você, vai casar com aquela pessoa, mas a gente precisa aprender a receber e a dar o amor para as pessoas novamente. Isso de forma natural, amar uns aos outros. Isso não devia ser constrangedor, não deveria ser uma dificuldade em ambiente algum. Mas a falta de amor muitas vezes nos afasta mais do que o ódio, do que o pecado, do que qualquer outra coisa assim, qualquer sentimento ruim que você possa desenvolver entre a outra pessoa. Mas, enfim, voltando sobre esse pensamento de estar
abrindo mão da sua própria vida, crucificando seus sonhos para viver a vontade de Deus, isso nos faz pensar que isso nos gera uma missão. Jesus nos entrega uma missão. Como nós lemos aqui em Mateus, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma ordenança, é uma condição também para que sejamos salvos. Por quê? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. E aí, quem é que está disposto a perder a própria vida? Quem é que está disposto a abandonar os maus hábitos, as rotinas tóxicas que a gente cria para nós mesmos? A sair do ambiente de pessoas que só te conduzem ao mal? Quem é que está disposto a abandonar tudo aquilo que te faz satisfeito para poder descobrir algo que Deus promete ainda? Deus está prometendo. Eu tenho fé, eu até acredito que Deus pode me dar, mas para que eu receba tudo isso é preciso um passo de fé. É preciso abrir mão de muitas coisas, e isso dói. E isso é constrangedor. O aprendizado, ele gera constrangimento porque ele quebra convicções. Essa é uma frase que eu aprendi, eu era adolescente, bem novinha. O aprendizado, ele é constrangedor porque ele quebra convicções. Então, se eu estou disposto a descobrir uma vida nova, se eu estou disposto a conhecer algo que Deus tem para mim, que eu ainda não vi, não entendo muito bem como funciona, isso pode ser difícil, mas isso vai fortalecer a minha vida com Deus. E nós entendemos pela palavra do Senhor, sabemos que não é fácil, até porque Ele diz, que tomem também o meu jugo, o meu jugo que é suave, o meu fardo é leve. Mas não deixou de carregar alguma coisa. Não é que você vai andar sobre as flores a partir do momento que anda com Jesus. Você também vai carregar o seu jugo. Essa é a sua responsabilidade diante de Deus. A sua vida com Deus é uma responsabilidade que cada um de nós tem também. A gente precisa parar de achar que a nossa vida vai ser fácil, que as coisas vão vir diante de nós e que Deus vai fazer as coisas acontecerem e fluírem no tempo certo. De muitos sonhos que a gente tem assim na infância, na adolescência, são poucos assim que realmente se concretizam exatamente. Mas sabe por quê? Porque a nossa mentalidade de criança não serve mais para a nossa vida de pessoas já crescidas. As ideias que eu tinha, que cada um de nós tinha lá aos 10 anos de idade, não são mais compatíveis com a vida que nós temos agora, aos 20, 23 anos. Então, deixe que a sua vida seja moldada pelo padrão do céu, seja moldada por Deus. Porque independente da fase em que você estiver passando, Deus sabe o que é melhor para você. Deus entende exatamente aquilo que você precisa. Ele te deu tudo o que você precisava aos seus 10 anos. E agora, com a idade que você tem, Deus também continua te dando o que você precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa. Eu gostaria que nós refletíssemos em alguns textos agora. Quero que alguém abra, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 6. Lendo os versículos 8 até o 11. 1 Coríntios 6, 8 ao 11. Outra pessoa abre em Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Abrindo em 1 Coríntios 6, versículos 8 ao 11. Outra pessoa em Apocalipse 21, 7 e 8. E o último texto em Apocalipse 22, versículos 14 e 15. São 3 textos. Quem achou 1 Coríntios 6, 8 ao 11, pode ler, por gentileza.
Amém. Esses textos. Aqui tem uma lista, assim, a gente refletindo, né? Voltando os versículos. Quem herdará o reino de Deus, não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões. E a lista vai seguindo. Esses não herdarão o reino de Deus. A nossa geração, ela é muito, mais do que nunca tem discutido, né, sobre a liberdade, sobre a igualdade, equidade. Mas existem alguns padrões que não vão mudar. Existem coisas que estão na Bíblia que condena, e não é porque a minha geração acha que está tudo bem que vai mudar. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, primeiramente, porque ela não falha e ela é a verdade. Então, nenhum discurso distorcido vai fazer com que o que está escrito aqui deixe de acontecer. Então, se a Bíblia diz que os ladrões, os avarentos, os bêbados, que os roubadores, que os homossexuais, que os idólatras não entrarão no reino de Deus, é verdade. É difícil discutir sobre isso hoje em dia porque gera uma polêmica, dependendo do ambiente que a gente está. Já iam descer o cacete aqui, ia começar a Terceira Guerra Mundial aqui. Gera debate, gera debate. É polêmico? Com certeza é polêmico. É radical? Muito radical. Mas isso é porque as pessoas elas estão muito acostumadas a serem apoiadas, aqui está tudo bem, cada um fica com a sua opinião. Está todo mundo muito acostumado a expor muito seus pensamentos e não se discute sobre isso. A minha opinião importa e se você discorda, dá licença. Quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. É o que se diz hoje em dia. Mas se a Bíblia está dizendo que se você for mentiroso, você não herdará o reino de Deus, é verdade. Se a Bíblia está dizendo que os afeminados não herdarão o reino de Deus, é verdade. Se a Bíblia está dizendo que os enganadores, que os ladrões, que os bêbados... Fica aí, os bêbados, que assim não tem nada a ver, né? Uma caipirinha no final de semana, tem. Os bêbados não entrarão no reino de Deus. Então, para analisar a sua conduta diante dessa lista, veja se tem alguma coisa aí que você está se enquadrando, porque se sim, você não vai herdar o reino de Deus. É claro que a gente não é certinho o tempo todo, é claro que ninguém é perfeito o tempo todo, de modo algum. Mas se tem alguma coisa que está te impedindo de conquistar aquilo que Jesus conquistou para você, corre e venha para a cruz de Cristo e continue alinhando o seu caminho, o seu propósito com a cruz de Cristo. Continuando, Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Quem foi que abriu? Pode ler, por favor. A lista é grande, né? Aqui continua mais uma parte. Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros. Continua a lista. E a Bíblia nos diz que onde é o lugar deles? No lago que está queimando com fogo e enxofre. Gente, que fim! Esse é o fim que você deseja para a sua vida? É assim mesmo que nós vamos terminar? Não é a vontade de Deus, com certeza. Não é assim. Não foi por isso que Jesus morreu. Ele realmente quer nos dar vida, mas a gente precisa escolher
a vida que Ele está nos oferecendo. Último texto em Apocalipse 22, 14 e 15. Já estamos terminando. Primeiro, ele mostra o caminho, ele indica quem é que vai herdar o reino de Deus. E depois, ele continua com a lista daqueles que não herdarão. É muito simples, há apenas 2 caminhos, 2 modos de você passar o resto da sua eternidade. Então, bem-aventurados são quem? Os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Lavar as suas vestes significa o quê? Pureza, limpo, ser santo. Escolham ser santos como Jesus é santo. E é uma ordem ser de santos porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Então, meus amigos, não importa se soa radical demais. Não importa se tem algo que está te realmente fazendo feliz neste momento da sua vida. Sei lá, estou experimentando algo que eu nunca vivi antes. Eu estou realmente livre, leve e solto e curtindo o melhor que a minha juventude tem para dar. Mas se isso que você está vivendo está te levando para o inferno, não vale a pena. Então, lembre-se sempre que o nosso compromisso é com a Bíblia e nela está a verdade. Se for preciso que você ajuste o seu linguajar, se for preciso que você ajuste o seu modo de vestir, se você precisa rever as suas amizades, as suas companhias, se você precisa criar uma nova rotina, onde tenha espaço para Jesus no seu dia, faça isso enquanto há tempo. Faça isso porque Jesus vem. E o nosso tempo aqui é limitado. Tudo passa muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. As notícias se espalham muito rápido. O mal, ele vem com muita facilidade. E é só pelo sangue de Cristo Jesus que nós vamos ser capazes de suportar todas as tribulações e todas as coisas piores que ainda virão. E eu quero finalizar então aqui com vocês lendo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Que diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, vale a pena deixar muitas coisas para trás, moldar a nossa vida para aquilo que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor, que nós estejamos dedicados a Ele, que a gente não faça nada daquela lista gigante que tem aqui, que a gente leu em vários versículos. Fujam de tudo isso, fujam do pecado. Corram para a cruz de Cristo. Que a luz do Senhor resplandeça na sua vida, até que você nem consiga mais ser diferente de uma pessoa que se parece com Jesus. Como, por exemplo, em Pedro, né, quando Jesus foi levado para ser crucificado, foi preso, e ali ele negou a Jesus, passava por uma pessoa: você é um dos discípulos? Não, eu não sou. Você conhece a Jesus, é um dos discípulos? Não, eu não sou. Mas em Mateus 26, no versículo 74, vai dizer que até o modo, uma pessoa direcionava ele assim a fala, que até o modo de falar dele denunciava que ele era um discípulo de Jesus.
Ele se parecia tanto com Jesus, que parecia tanto com alguém que pertencia ao reino de Deus, que até quando ele negou, ninguém acreditou. Então, que você seja tão parecido com Jesus, que a sua vida seja tão dedicada a Deus, ao ponto de que você nem consiga estar em um lugar diferente, que não seja o centro da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês, que sejam edificados, que os seus sonhos sejam destruídos, o Deus que destrói sonhos possa alcançar o seu coração e que você possa construir uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer essa oração, o Ministério de Louvor já pode se preparando aqui atrás. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos edifica. Obrigada porque nós podemos aprender a trilhar uma vida, meu Deus, que nos leva até o Senhor, uma vida correta, uma vida justa. Muitas vezes é uma vida difícil, Pai. Muitas escolhas são difíceis de serem tomadas, mas nós temos a certeza de que se nós escolhermos a vontade do Senhor, se nós andarmos em amor, em justiça, em retidão, em um compromisso verdadeiro com a Tua palavra, nós vamos, meu Deus, ser bem-sucedidos, porque o Senhor nos ajudará nessa missão. Meu Deus, que o Senhor viva em nós, que a luz do Senhor resplandeça nos nossos corações, até, meu Deus, que não seja mais visto o meu eu, não sejam mais vistas as minhas vontades, mas que seja cumprido, meu Deus, totalmente o plano do Senhor no nosso viver, ó Deus. Que sejamos reconhecidos como pessoas que estão com um propósito alinhado com o Teu plano, com o Teu reino. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a caminhar, fugindo do pecado, fugindo, meu Deus, das ofertas que existem neste mundo. São tantas, meu Deus, as condutas que nos afastam, que podem nos afastar do Senhor. Mas que ao olhar para a cruz, nós possamos encontrar aquele que tanto nos amou e o Senhor seja a nossa maior referência todos os dias das nossas vidas. Obrigada por tudo, ó Deus. Te amamos e te agradecemos por este tempo, em nome de Jesus. Amém.